Este testemunho é fato verídico e incontestável do ex-traficante do Comando Vermelho no Morro da Mangueira, no estado do Rio de Janeiro, hoje irmão Asaías, transformado pelo poder de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que ouvem esse testemunho do poder, da transformação e do amor de Deus na minha vida. Meu nome é Asaías Gouveia Martins e trago comigo um testemunho vivo do poder de Deus, de ex-traficante do Morro da Mangueira, instrumento muito usado por Satanás, para hoje ser um servo do Senhor, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos alerta que há caminhos que parecem direito ao homem, mas seu fim são os caminhos da morte. E o mundo lá fora só tem oferecido caminhos iguais a esses, que só leva à morte física e espiritual. Na busca de uma vida melhor, o homem tem se envolvido diretamente com o pecado. E sabemos que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas João Batista, referindo-se a Jesus, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, meu querido ouvinte, é a nova aliança entre o homem e Deus, e só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero relatar aos amados ouvintes, nesse testemunho, tudo aquilo que Jesus fez em minha vida e como tive um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Inicio esse testemunho lembrando-me de que ainda criança já tinha recebido a chamada de Deus. E lembro-me que fazia parte de um grupo de adolescentes da Assembleia de Deus em Mangueira. Cito o Campo de São Cristóvão, aonde eu nasci e fui criado. Mas como um adolescente que não estava firme na palavra de Deus, deixei que a ilusão deste mundo me levasse a desviar dos caminhos do Senhor. E grande foi o meu sofrimento por esta desobediência. Tomei a pior decisão da minha vida, quando em um dia com apenas 15 para 16 anos de idade, disse para minha mãe: Mãe, a partir de hoje, eu não vou ser mais crente. Desviado da casa do Senhor, comecei a me envolver com más companhias, rodas de sambas e noites em claro. O tempo se passava e a cada vez mais eu me afastava de Jesus. A Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo, e esta palavra se cumpria a cada momento em minha vida. Comecei a me envolver na vida das drogas, me tornando um viciado, dependente das drogas, a ponto de não ter mais forças para largar os vícios que estava corroendo a minha vida. A cada tempo que passava, eu me esquecia do plano de Deus na minha vida. O Senhor havia me chamado para uma grande obra, porém, como Jonas, eu preferia escolher o meu próprio caminho, me desviando de Deus. Comecei agora a roubar de dentro da minha própria casa para sustentar os vícios que me atormentavam. Mas em meio a este sofrimento, minha mãe orava muito por mim, dizendo com suas palavras: Senhor Jesus, este filho não me pertence, porque quando ele nasceu das minhas entranhas, eu te devolvi ele de volta. Ele te pertence, ele está entregue em suas mãos. E o nosso Deus se preocupou logo em responder a oração de minha mãe, pois Deus já tinha, aleluia, um plano em minha vida.
e Ele já tinha garantido a vitória para minha mãe. Agora eu não queria roubar mais de dentro da minha casa e passei a ser um assaltante à mão armada, aterrorizando as noites e os finais de semana nas boates em Copacabana, dentro dos ônibus, fazendo mal à sociedade. E com isso comecei a ser rejeitado pela sociedade. E com isso fui me aprofundando no lamaçal do pecado. Comecei a fazer agora amizades e a me envolver com traficantes dentro do Morro da Mangueira. Ah, meu querido ouvinte, quantas noites perdidas nas drogas, na prostituição e na adoração aos demônios. Uma vida totalmente errada diante de Deus. O tempo se passava e cada dia me tornava uma pessoa totalmente diferente com a minha família. Agredia meus pais na condição de traficante. O inimigo começou a usar-me para jurar o meu próprio pai de morte, aumentando ainda o sofrimento da minha mãe. Mas ela não se cansava de orar por mim, mesmo eu levando a minha mãe a sofrer de problemas de pressão, problemas de nervos, emagrecendo e com seus olhos cansados de chorar e cheios de olheira. Mesmo assim, ela sabia que o seu Redentor existe e que daria-lhe a vitória. Aleluia. Muitas das vezes algumas pessoas falavam com a minha mãe, até mesmo irmãos da igreja, dizia: irmã Maria, vamos orar para Deus preparar o seu filho e levar, porque não tem mais jeito para o seu filho. Nesse momento ele estava ali na boca de fumo, totalmente armado. Mas minha mãe dizia que da mesma forma que ela poderia orar para Deus preparar a minha vida e levar, ela também poderia orar para Deus salvar a minha vida e fazer de mim um pregador da sua palavra santa. Muitas madrugadas eu chegava em minha casa e encontrava minha mãe chorando e orando, dizendo: meu Senhor, eu não sei aonde o meu filho primogênito está neste momento, mas guarda a alma e a vida do meu filho, pois ele te pertence, ó Senhor. Eu muitas das vezes chorava ouvindo as palavras da minha mãe, mas Satanás falava no meu ouvido que esse negócio de ser crente era bobagem. E Satanás começava a me enganar dizendo que eu tinha que curtir a minha vida. E começava a me enganar botando em mim fama de valente ou até mesmo superior aos outros. Já envolvido no tráfico de drogas, comecei agora a gerenciar uma das bocas de fumo, achando eu que era o tal. Só que, meu querido ouvinte, eu não sabia que eu era um pobre, miserável e nu na presença do Senhor Jesus. Este era o retrato de um jovem afastado de Jesus. Muitos foram os apelos de minha mãe para que eu voltasse atrás, só que eu não queria ouvir a voz de Deus através da vida da minha mãe. E em meio a esta rebeldia, em meio a esta desobediência, Deus resolveu dar um basta em toda aquela vida errada que eu estava vivendo, no auge de uma vida de pecados, no mundo completamente contrário à vontade de Deus. No ano de 1989, no mês de março, com apenas 17 anos de idade, todo aquele império de ilusões veio abaixo pelo impacto de uma investida em um assalto junto com um amigo. Preste bem atenção, meu querido ouvinte, nesta palavra amigo, porque no mundo nós não temos amigos,
Amigo verdadeiro é Jesus de Nazaré, o fiel amigo. Pois este mesmo amigo me chamou para realizarmos um assalto a um carro. Saiu tudo conforme planejamos. Cada um ficou com a sua parte do dinheiro. Estávamos desfrutando daquele momento, a nossa alegria por estar tudo bem. Mas, meus queridos ouvintes, o pior estava para acontecer, pois o carro que roubamos pertencia a um outro gerente de boca de fumo do Morro do Tuiuti, conhecido pelo vulgo de Giló. E esse mesmo bandido conseguiu dias depois pegar o meu amigo e começaram a bater e a interrogar aquele amigo. E o amigo, numa situação difícil, começou a dizer para os bandidos que não tinha sido ele que tinha roubado o carro. E ele sabia quem tinha feito isso. Então o amigo propôs para aquele traficante que o liberasse e ele, pois, traria a pessoa que tinha feito o roubo daquele carro. Então o dono do carro concordou e disse: se você trouxer quem fez isso com o meu carro, eu deixo você ir embora. E dias depois, o meu amigo veio ao meu encontro e me fez um convite para irmos dar uma volta. Inocentemente, não percebi que estava indo para uma cilada de Satanás. Naquele momento, o inimigo de minha alma traçava o seu plano em minha vida, pois a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu louvo a Deus, pois o mesmo enviou o seu Filho amado para nos dar vida e vida com abundância. Chegando eu naquela praça chamada Praça do Pedregulho, em frente ao Morro do Tuiuti, aproximadamente às 15 para as 11 horas daquela noite de quinta-feira, no mês de março, no ano de 1989, aquele amigo pediu a mim que o esperasse naquela praça. Fiquei desconfiado naquele momento pela atitude do meu amigo, mas continuei esperando até as 11 horas daquela noite. Infelizmente, meu querido ouvinte, naquele momento, aquele amigo que se dizia ser o meu amigo do peito já tinha me abandonado. Mas naquela noite eu teria um encontro com o meu verdadeiro amigo chamado Jesus, o fiel amigo no qual eu e você podemos confiar. Aleluia. Não querendo mais esperar, me retirei daquela praça e fui em direção ao Morro da Mangueira. Não sabia mais, já estava sendo observado por algumas pessoas. Fui seguido por 5 homens armados, e os mesmos me pararam e me renderam, e diziam para que eu não falasse nada, não fizesse nada, senão morreria naquele lugar. Sem entender o que estava acontecendo, vi naquele momento que estava sendo sequestrado. Fui levado para uma casa abandonada naquela mesma rua onde eu estava. Quando entrei naquela casa, comecei a sentir um mau cheiro. E quando acenderam a luz daquela casa, comecei a olhar naquele cômodo para as paredes, que estavam todas marcadas com sangue. Começaram a me espancar, e quando dei por mim, já eram mais de 30 homens me espancando. Lembro-me que um dos bandidos deu-me uma coronhada na minha cabeça, e perdi os meus sentidos, pois já estava fraco de tanto apanhar, e logo desmaiei. Acordando eu daquele desmaio, já estava com os meus pés e as minhas mãos amarradas com fio de nylon, e os mesmos fios cortavam os meus pés e as minhas mãos. Deparei-me com aquele traficante que se dizia ser o dono do carro,
que eu roubei. O mesmo começou a me interrogar, fazendo a mim muitas perguntas a respeito do carro. Mas eu negava tudo e dizia que não tinha roubado o seu carro. Mas aquele homem insistia em dizer que tinha sido eu. E por final, meu querido ouvinte, aquele bandido trouxe na minha presença aquele meu amigo que confirmava toda a minha participação naquele assalto. Naquele momento comecei a chorar, pois comecei a ver que não tinha mais amigos, não tinha mais esperança para a minha vida. Como homem, comecei a ver que não tinha mais jeito para a minha vida. Naquele momento, um daqueles bandidos falou em voz alta, pois o mesmo tinha um facão na cintura e dizia: olha, chefe, quando matarmos ele, eu vou ter o prazer de cortar as pernas dele fora, cortar os braços, tirar a cabeça dele fora, finalmente fazer uma desova nele, para que a polícia não o reconheça, e nem a sua própria mãe. Naquele momento, foi como um estalo em minha vida, pois eu estava cego espiritualmente falando, mas quando ouvi esta palavra tão linda e singela que é esta palavra mãe, comecei a lembrar em minha mãe, que sempre orou por mim. Aleluia, louvado seja o teu nome, ó Jesus. E de repente foi se passando como um filme de minha vida, e lembrava-me dos momentos felizes que eu passei com Jesus dentro da sua casa. Aquele bandido junto com a sua quadrilha começou a sair daquela casa, e aquele homem dizia que daquela noite eu não iria passar. E ele dizia mais ainda que quando ele voltasse ao meu encontro eu iria morrer. Meu querido ouvinte, quando aqueles homens saíram daquela casa, aleluia, Jesus marcou um encontro comigo e me ofereceu a mão amiga, e ali comecei a falar com Deus e pedi a Deus que ele fosse na casa da minha mãe, pois eu sabia que a mesma estava naquele momento orando por mim. Cansei-me de orar naquele lugar, achando eu que Deus não estava mais ouvindo a minha oração, porque eu não merecia mais falar com Deus. Eu fui ingrato ao meu Deus. E naquela hora começou a acontecer algo de estranho na minha vida, porque começou a vir sobre mim um sono pesado, e comecei a adormecer naquele lugar, pois eu estava muito fraco de tanto perder sangue de ter apanhado. E naquele momento, no profundo deste sono, eu ouvi uma voz dizendo assim: Asaías, meu filho, não ores pela tua mãe, mas testa a tua fé comigo. De repente acordei assustado, pois eu não sabia de onde vinha aquela voz. Naquele momento, eu ouvi como da primeira vez uma voz dizendo assim: Asaías, meu filho, falta um tempero especial nesta oração. Testa a tua fé comigo. Acordei-me assustado como da primeira vez. Novamente olhei para os lados e não vi nada, mas ouvi aquela voz tão linda, tão singela, tão meiga, que dizia para mim daquela maneira tão especial. E naquele momento comecei a entender que Jesus estava falando comigo e me oferecendo as mãos de amigo para mim, que não merecia. Desde então comecei a falar com Jesus e perguntar o que estava faltando para eu ser salvo. E naquele momento Jesus começou a falar no meu coração de uma maneira tão especial. Aquela voz fluía do meu interior dizendo assim: Asaías, meu filho, faça a prova do Deus da tua mãe.
E esta frase se repetiu por muitas vezes naquele momento. E fiz o último pedido da minha vida para Deus naquela hora. E disse assim: Deus da minha mãe, eu só tenho 17 anos de idade e sou muito novo para morrer. E eu quero te pedir, ó Deus da minha mãe, que eu não quero morrer. E naquele momento eu comecei a fazer uma aliança com Deus e falava: faço contigo, ó Jesus, uma aliança, pois se tu vier nesse lugar e me desamarrar os meus pés e as minhas mãos e me fazer sair por aquelas portas, Jesus, a partir de hoje eu trocarei a vida da marginalidade, do tráfico de drogas e te seguirei, ó Jesus, e contarei as tuas maravilhas aonde eu for. E logo após ter falado com Jesus daquela maneira, aqueles homens traficantes entraram na casa e eles já entravam engatilhando as suas armas. E aquele homem perguntou-me se eu queria falar alguma coisa antes de morrer. Imediatamente respondi, mas agora com fé no meu coração, pois era esse o tempero que estava faltando na minha vida. Era eu naquela hora confiar que Deus poderia fazer algo por mim. E eu comecei a falar para aquele homem que tudo o que eu queria falar, eu já tinha falado com Deus da minha mãe. O bandido se espantou e começou a dizer para mim: ué, faz tantas coisas erradas e agora fica pensando em Deus? Não tem Deus que te ajude agora, porque você vai morrer. Então aquele homem botou uma pistola 9mm na minha cabeça para dar o tiro de misericórdia. Mas naquele momento, ao sentir aquela arma na minha cabeça, fechei os meus olhos e fiz como está escrito nos Salmos de Davi, que diz: entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. E naquela hora eu falei: Jesus, a minha vida está entregue nas tuas mãos. E escutei aquele barulho como se tivesse disparado a arma. Pensando eu que já estava morto, abri os meus olhos e fiquei pasmado com o que eu vi, pois eu ainda estava vivo. Aquele bandido não entendeu nada e, pensando que a arma estava travada, tentou dispará-la pela segunda vez em minha cabeça. Mas como foi da primeira vez, assim também a arma falhou pela segunda vez. O bandido começou a ficar confuso, sem entender nada, pois ele dizia que nunca tinha visto uma arma automática falhar 2 vezes direto. Então aquele homem tirou o carregador daquela pistola 9mm, amostrou o carregador para aqueles bandidos e dizia que o carregador estava carregado. Tirou a bala da agulha e ali naquela hora aquele homem falou para mim: eu vou tentar pela 3ª vez. Então aquele homem botou o carregador na arma novamente, puxou outra bala para a agulha, engatilhou a arma pela 3ª vez e botou na minha cabeça. Mas naquele momento, apesar daquela angústia e daquele sofrimento, eu ainda tive forças para dizer: ó Senhor Jesus, a minha vida ainda está entregue em tuas mãos. E escutei quando aquela arma disparou novamente. Mas, meu querido ouvinte, não saiu nada,
pois a mão amiga de Jesus estava segurando aqueles projéteis. E quando eu abri os meus olhos, comecei a contemplar a glória de Deus em minha vida naquele lugar. Eu chorava muito. Eu não podia fazer nada, pois estava amarrado as minhas mãos e os meus pés com fio de nylon. Mas Jesus estava pelejando por mim naquele lugar. Aquele bandido ficou assustado, pois nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer na vida de um homem. E começou a dizer para mim que santo é esse que tu tem dentro de você, que é mais forte do que o meu santo. Aquele homem ficou confuso e disse: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu perdi a coragem de te matar, Asaías. Apontou para um daqueles bandidos que estava naquele lugar e pediu que o mesmo fosse me desamarrar. E como eu pedi a Deus, Ele fez na minha vida, pois aquele bandido me desamarrou, me colocou de pé. Só que ainda faltava eu sair por aquelas portas e pedir a Deus um sinal na minha vida de que Ele estivesse comigo naquele momento. E quando aquele bandido começou a olhar para mim, ele começou a ver nos meus olhos um brilho muito forte. Ele começou a ficar assustado e dizia que eu era um homem de outro mundo. E naquele momento aquele homem falou para mim: olha, vai embora daqui porque você está me incomodando. E naquela hora eu comecei a ver o sinal de Deus na minha vida. E comecei a passar entre aqueles bandidos que estavam com as suas armas engatilhadas. E quando eu segurei na maçaneta daquela porta, aquele homem mandou eu parar e me fez uma pergunta: vem cá, Asaías, os seus pais são crentes? E eu disse: como o senhor sabe que os meus pais são crentes? Ele disse: eu não sei, Asaías, e nem quero saber, mas eu quero te dizer uma coisa, Asaías. Segue o caminho que os teus pais estão seguindo, porque é um caminho de vida. Porque se tu continuar neste caminho, tu vai morrer, Asaías. E na frente daquele bandido, eu falei para Jesus assim: ó Senhor Jesus, eu não me esqueci da aliança que nesta madrugada eu fiz contigo. Lembro-me que aquele homem me mandou ir embora daquele lugar. Naquele momento já eram 5 horas da madrugada de sexta-feira. E já na rua em direção à minha casa, eu comecei a ver o tão grande livramento que Deus deu-me naquela madrugada. Comecei a pensar naquela vida maluca que eu tinha levado até aquele momento. Lembrei-me dos muitos livramentos que Jesus me deu além daquele. Posso até citar alguns para os meus queridos ouvintes, pois muitas das vezes eu pensava que nos assaltos eu tinha sorte, porque quando vi os meus comparsas muitas das vezes pular uma roleta de ônibus ou entrar numa loja assaltar alguém, muitas das vezes eu vi os comparsas se benzerem, entregar suas vidas para os santos protetores. Talvez você ache isso até engraçado, mas quando eu ia assaltar alguém, eu sabia que a morte estava ao meu redor. E eu falava assim: ó Deus da minha mãe, me guarda. Muitas das vezes eu vi os meus comparsas, os meus amigos levarem tiros de policiais, até mesmo de muitas vítimas que estavam armadas, e nada acontecia comigo. Eu ficava perplexo, achando que a sorte me acompanhava. Muitas das vezes até mesmo trocando tiro com os policiais dentro do morro, vendo as paredes estourarem ao meu redor,
de rajadas de metralhadora e nada me acontecer. E consegui escapar daquele cerco policial que eles faziam na favela, vivendo uma vida sem paz, achando eu que tudo aquilo que fazia era como uma aventura em minha vida. Não tinha nem paz para comer um prato de comida, pois na mão direita eu segurava um garfo e na mão esquerda uma metralhadora Uzi, e precisava muitas das vezes até subir em lajes das casas para poder comer um prato de comida. Lembrei-me também do momento que houve uma chacina no Morro da Mangueira, na localidade da Candelária, onde eu vivia esta vida de angústia e sofrimento, aonde Satanás naquela noite levou muitas vidas para o inferno. E naquele momento era para eu também estar morto naquela chacina, pois eu já estava envolvido no tráfico de drogas. Mas nesse dia eu não me encontrava no morro, e ao chegar no morro deparei-me com aquela cena triste, pois para onde olhávamos víamos pessoas mortas, decepadas. Era um verdadeiro mar de sangue. E por estas coisas acontecer e eu não estar presente, eu achava que tinha muita sorte. Mas naquela madrugada eu pude entender que aquela sorte que eu achava que tinha na minha vida era na realidade a misericórdia e o amor de Deus para comigo. Aleluia. E comecei a glorificar o nome santo de Jesus. Lembro-me até que quando ia passando por um ponto de ônibus aonde tinha algumas pessoas, fui chamado até de maluco, pois eu estava somente de bermudão, cheio de cordão de prata no pescoço, com os cabelos todo enroladinhos, cheio de hematomas pelo corpo todo, mas estava dando glória a Deus e aleluia. Para o mundo pode ser até loucura, mas para mim, meu querido ouvinte, é o poder ter o privilégio de sentir a glória de Deus na minha vida. Pois Deus não olhou para o jeito que eu estava, mas se preocupou em me dar mais uma oportunidade para viver e louvar o seu nome. Aleluia. Não posso parar de expressar minha alegria ainda, pois a coisa mais linda nesse testemunho foi quando eu cheguei em casa e no quarto da minha mãe eu a encontrei orando e ela dizia aquelas mesmas palavras: Senhor Jesus, eu não sei aonde o meu filho está, mas guarda a alma e a vida do meu filho, pois te pertence. E olhando eu para minha mãe naquele momento, comecei a chorar. Ajoelhei-me ao lado da minha mãe e beijei no rosto. E ela tomou um susto, pois há tanto tempo minha mãe não recebia carinho de minha parte. Ela me perguntou o que tinha acontecido comigo e aonde eu tinha passado aquela noite, pois ela queria dormir. Mas o anjo do Senhor mandou que minha mãe continuasse a orar por mim. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A minha mãe estava orando por mim. Lembro-me que a minha mãe falava que estava orando por mim desde as 11 da noite até aquele momento. E eu disse para minha mãe que a coisa mais importante que aconteceu comigo naquela madrugada foi ter me encontrado com Jesus, que me deu a sua mão amiga e me amparou com o seu poder. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Naquele momento a minha mãe começou a acordar meus irmãos e também o meu pai, que eu tinha jurado de morte. E o mesmo veio em minha direção e perguntou o que estava acontecendo. E da mesma forma como eu falei para minha mãe, também falei para o meu pai. Naquele momento disse: Pai, perdoa-me, pois a partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E foi um momento marcante em minha vida, pois quando estava abraçado e chorando no ombro do meu pai, foi como se naquele momento o inferno estremecesse, todo pelo impacto do poder de Deus
naquele lugar. Aleluia. Falei com os meus pais que não via a hora de aceitar ao meu Jesus na congregação ali de Mangueira, aonde até hoje meus pais e meus irmãos congregam. E lembro-me que quando eu entrei pelas portas daquela congregação, senti o amor de Deus em minha vida e amei aos meus irmãos em Cristo Jesus que ali estavam naquele culto de adolescentes. Agradeço ao meu Deus por ter me dado um pastor que me apoiou e compreendeu-me no início de minha jornada com Cristo Jesus, tirando de mim todos os carrapichos e defeitos e me ensinando como a servir a Jesus com fidelidade. Que Deus abençoe sempre o ministério do pastor Adelino Moreira, do campo de São Cristóvão, que me deu muito incentivo, e a todos que ajudou a minha mãe com vossas orações e acreditou que Jesus faria um milagre em minha vida. Hoje congrego na Igreja Assembleia de Deus em Realengo, cita a Rua Pedro Navas, número 26, no Batã, aonde faço parte desse ministério, no qual tenho como meu líder espiritual o pastor Domingos Aleluia de Almeida, no qual eu agradeço por todo o apoio, aonde também tive o privilégio de conhecer a segunda maior bênção da minha vida, que foi a minha querida esposa, irmã Cristiane Paula Martins. Eu não merecia, mas hoje posso dizer que sou feliz, e você também, meu querido ouvinte, pode ser feliz com Jesus, que neste momento lhe oferece a mão amiga. Amém. A mão amiga me estendeu, me levantou e me deu vida. A mão amiga me acariciou quando eu estava triste. A mão amiga me deu amor e me tocou e disse: sou teu amigo. A mão amiga me deu amor, me deu carinho e compreensão. A mão amiga me disse: sou o teu Senhor, o teu consolo, sou esta paz que envolveu todo o teu corpo. Não te abandono, quero sempre te ajudar. A mão amiga me disse: sou o teu Senhor, o teu consolo, sou esta paz que envolveu todo o teu corpo. Não te abandono, quero sempre te ajudar. A mão amiga não vê o ódio, tudo ela faz sem medir bem. A mão amiga ajuda o fraco, dar o braço e lhe põe de pé. A mão amiga quer ter amigo, dar abrigo a quem lhe pedir. Por isso
isso, amigo. A mão amiga hoje quer te ajudar. A mão amiga me disse: sou o teu Senhor, o teu consolo, sou esta paz